Sou o mestre Zé Pilintra. Sou o doutor do catimbó. Mulher tenho mais de 30. Mas minha alma vaga só. Pra agradar-me da cachaça, pra cigarro pra eu fumar, eu te livro da desgraça, pelo ponto pra eu sambar. À vontade. Oh, meu querido, excelentíssimo senhor José Pilintra das Almas. Interessante a sua brincadeira. Não é assim? Zé Pilintra das Almas, excelentíssimo nessas coisas, é pro povo da terra. Apegado a rótulos, essas coisas. Mas à vontade, meu amigo. O senhor inspirou agora mesmo o médium numa conversa comigo a falar uma frase. O senhor poderia repetir essa frase? Da pintura, do... A frase? É. A frase é que o ser humano ainda necessita alguma parcela, ou a grande maioria, que algumas entidades se pintem, se borrem, entendendo que a arte da pintura é maravilhosa e dentro dessa arte existem várias técnicas de pincelar, de grafitar, ou como os filhos aí querem chamar. Mas nem todo mundo está afim de estar pintando. Então tem entidades que vêm, nem e pinta uma de Zé Pilintra das Almas, porque assim as pessoas vão entender que existe cor, conforme elas querem. Eu falei de um jeito um pouco mais sério, o médium levou mais para o lado de brincadeira e, como se diz, gozação, não é? É. Mas não gozando da face de ninguém que está escutando, que pode escutar. Claro. Não é essa. Não. Foi um divertimento. Foi um divertido. Porque é divertido mesmo. Agora quem está falando sou eu, não é o médium. Tá é certo. Divertido. Para mim é divertido. Não é palhaçada. Aí é outra coisa. É divertido. Eu acho interessante ter que se enfeitar de algumas coisas para as pessoas entenderem o que é populina. Tem que jogar brilho no corpo para as pessoas entenderem o que é brilho, né, menino? Nossa. Mas isso aí já foi muito falado e nós vamos procurar falar de outras coisas mais interessantes. Cada um acredita no que quer, cada um acredita no que quer e corresponde para aquilo que porventura nutre, como quer também. Nossa. Então tá, olha, a gente terminou a última vez, acredito, ou se não me lembro bem, o senhor dizendo que ia contar pra gente como foi a história do seu resgate e a relação que tinha com a criança. Eu posso lhe pedir uma gentileza? Pode? Se nós deixarmos isso por último, eu lhe agradeço. Vamos deixar então. Mas Pode. hoje eu converso sobre isso, ou pelo menos numa dessas áudios. Ah, não, pode deixar então. Agora Prometo. tem algumas perguntas aqui dirigidas especificamente para o senhor. Pode me chamar de Zé, eu me sinto melhor. Senhor, eu já lhe disse que é uma coisa distante de mim. Então, seu Zé, pode falar já? Posso, à vontade. Ó, a pergunta é o seguinte. Seu Zé, o que o senhor pensa a respeito do uso do fumo e da bebida por parte dos médiuns jovens na O Umbanda? senhor pode perguntar de novo? Ah, Eu Zé. entendi, menino. Eu gosto de fazer isso, como outras entidades que vêm nessa matéria, é para ficar bem claro que o senhor está pedindo uma resposta ou uma consideração minha pessoal. Eu não posso falar por todos os Zé Pilintras. Lógico. Tá claro isso? Sim, À senhor. vontade. O que o senhor pensa a respeito do uso do fumo e das bebidas por parte dos médiuns jovens? Eu não penso. Ninguém tem que estar bebendo, enchendo a cara para fazer graça para ninguém, ou tá fumando aquele cheiro de nicotina insuportável dentro do ambiente fechado. Que isso? O senhor perguntou, eu respondi. Certo. Agora, se o senhor perguntar para mim, Zé, o que vós me se pensa da magia da bebida e do cigarro, eu falo para todos os mentores, seja de quem for, tem que rever muita coisa. Porque tudo evolui.
Ai, que beleza. É uma questão de exemplo. Tem várias formas. Larga o seu charutinho e pega um óleo essencial, um cristal e vai à luta. Vai trabalhar com isso. Zé, você está mandando meu mentor, porque é assim que as pessoas falam, né? Nossa. Parar de fumar? Não. É uma questão de respeito mútuo. Mas, como deixou bem claro o Benedito de Aruanda, nessas gravações, ainda se faz necessários a certas egrégoras teimosas, por que não ter outro nome, consciencial e consciencial de uma coletividade de ubandistas. Isso. Ai. Então, se está tudo certo, ofereçam para as crianças charuto e garrafa de cachaça. Está tudo certo, né, menino? O sacerdote de Umbanda é além de um templo de Umbanda. O que quer dizer os princípios da fé é para a vida toda carnada e ao transparecer da alma que assim se mostra a dita realidade de vida, convivência e sobrevivência até então do suposto sacerdote. Custa conversar com seus mentores e falar, olha, meu paizinho, eu não fumo. Vou dar um exemplo, esse médium, que eu me sigo, ele não fuma e não bebe. E aí? O próprio Benedito e eu, de vez em quando, dou umas baforadas de charuto. Por quê? O ambiente pede isso, porque a egrégora consciencial dos carnados nos obriga quase, vamos grifar esse quase? Vamos. Quase a isso. Porque eu não me sinto obrigado, mas se eu não fizer, primeiro eu não sou Exu. Ai. Tá entendendo, menino? Sim, para validar a crença do outro. Para validar a crença do outro. Para eles, dentro da sua crença, ter um pingo de vergonha na cara e talvez um 10º de fé. Quem está falando sou eu. Não estou falando por todos os Zés Pilintras. Claro. Mas o senhor está perguntando para mim? É. Eu acredito que os outros Zés Pilintras têm muito mais luz, bom senso e amor de que esse que vos fala. Talvez eles vão falar de uma outra forma, mas a mesma coisa, de uma forma mais refinada, mais, vamos dizer, adaptada aos coraçõezinhos de quem me ouve. Mas, ao mesmo tempo, respondendo totalmente essa pergunta, do meu jeito, ainda se faz necessário na grande maioria das casas de Umbanda do Brasil, as entidades trabalhar com charuto e com a bebida, desde que o dirigente pai de santo realmente saiba manipular os elementos magísticos. Em primeiro lugar, vocês não falam tanto de firmeza de Exu? Casinha de força? Isso, assentamento? No momento que você colocar cachaça, estou falando bem como as pessoas, ou no português como as pessoas entendem, dentro de uma casinha de força, se realmente Exu de lei gira naquela casa, a metade para a maioria já não vai beber mais. Por quê? Porque a maioria dos Exus, eu não estou citando o nome de ninguém, nem de Exu nenhum, tem no seu âmago, estou falando do espírito Exu personificado, princípios de idealização e assim um senso já concretado de conscientização de quem ele é, que pode usar outros tipos de energias de manipulação sem ingerir, através da incorporação no corpo do médium, álcool ou fumar. Isso não quer dizer que os outros que ainda vão continuar fazendo isso são inferiores, é uma questão de ferramenta de trabalho. Proposta que se oferece no momento. Tá entendendo isso, menino? Tô. Então, que as pessoas escutem, pelo menos, com bom senso, isso que eu estou tentando dizer. Mas, ao mesmo tempo, o que eu penso sobre a bebida e o fumo, para os iniciantes da Umbanda, independente se é adolescente ou não, tem que acabar com isso. O senhor perguntou, eu respondi. Claro, e o final da pergunta era essa. As entidades devem se abster desses elementos por causa da idade de seus aparelhos? E foi o que o senhor respondeu agora, né? Mas não é questão de se abster, é uma questão de lógica.
Lógica pura, é uma questão de respeito e bom senso com a saúde das pessoas, mas, ao mesmo tempo, não devemos esquecer que da morfina agradecemos as serpentes e desse remedinho que muita gente, infelizmente, é viciado de tomar, nada contra o remédio, a aspirina, agradecemos a árvore que muitas vezes, em várias culturas do Brasil, se chama chorão, que é a bisavó da aspirina. As propriedades vêm de lá. Entende, menino? Então, ninguém aqui está desfazendo de como as entidades trabalham. Pelo contrário, estou respeitando como as mesmas trabalham. Mas tudo evolui. É uma questão de bom senso. Bom senso. Eu vou me apegar na crença das pessoas. Eu estou aprendendo a ficar um pouquinho mais esperto. Vocês não defumam suas casas de umbanda? Sim. Então, para que tanto charuto lá dentro? Então, em 30 minutos, meia hora, dá uma defumada. Olha. O cheiro, além de ser o odor mais gostoso, as partículas de cátions, ânions, que são exaladas pela atmosfera e hipnotizam o seu terreiro, agradecem. Vai limpar até muito mais do que o charuto, não desfazendo de quem trabalha com isso. Mas daí o preto velho não vai ser mais preto velho, não vai fumar mais cachimbo, né, menino? Como se o cachimbo fosse o preto velho. Como se o charuto fosse o caboclo mais poderoso. E a garrafa de cachaça prove a magia ritualística do Exu, muito bem sento ou firmado de uma casa. Olha, beira idiotice. O argumento... E como sempre, alguns vão se ofender, né, nego? Não pode falar algumas coisas. Tem que continuar a mesma mesmice. Aí vão dizer que tem fundamento, porque tem axé. Eu não estou dizendo que não tenha. Só estou dizendo que, pela lógica do mesmo fundamento no axé, a Umbanda é ciência e evolui. Agora mas tem eu faço isso. Eu fumo. Fumo, sim. Fumo na maioria dos lugares onde eu vou. Agora, se o médium fizer um trabalho de limpeza muito forte, muito pesado, que as pessoas que estão ao meu redor, para relaxar e ajudar a doar o fluido ectoplásmico, vou repetir, doar livremente o fluido ectoplásmico pela crença, porque é assim que elas se agarram, aí eu vou ter que fumar um charuto. Agora, se elas nos ajudarem a entender que não é necessário fumar o charuto, independente que eu falo algo, eu só vou pedir que elas estendam as suas mãos e façam uma oração. Está resolvido. Olha. É o princípio do magnetismo em tensão. Tem outra magia superior nessa terceira dimensão, me ensinem. Olha, as pessoas certamente, quando este assunto vem à tona, dizem, mas olha, o Exu, a Pombogira, as entidades da Umbanda levam tudo, então não precisa se preocupar. Essa gargalhada não foi para me ligar no médium, essa foi para rir mesmo. Entendi. Mas não é de deboche. Não. Mas deu vontade de sorrir. Não, muito bom. Levam tudo, olha que ingenuidade. Eu já disse que beira a idiotice. E se alguém se ofender, fazer o quê? Eu não estou citando o nome de ninguém. E desta vez eu não estou falando que é a maioria, né, menino? Não tá certo. Mas que beira. Então, o que beira a idiotice, a não ser saber que está errando e fortificar a ignorância do outro. Porque sabem que estão errando. Eu vou dar um exemplo, posso me colocar como médium? Sim, senhor. Um médium de bom coração, de boa índole, mas que lê, que tem livros em casa, ou que não leia, mas que tenha um princípio de caráter decente, ao ponto de, pelo menos, praticar a caridade. Do jeito dele, dentro do grau de consciência dele. Aí eu incorporo o Zé Pelinda das Almas. Em primeiro lugar, eu já compro os melhores charutos, porque o Zé Pelinda das Almas não pode fumar charuto que é largado na esquina. Eita. Tem que ser de cubano para cima, né, menino? Nossa. É Zé Pelinda, é doutor, é senhor, é poderoso. Importado. É lamentável. Olha como o povo nos tem de uma forma, como eles se têm, né, menino? Como eles se têm. Vaidosos, melindrosos.
essa coisa toda. Cheio dos vícios. Cheio dos vícios, está tudo certo dentro do que eles acreditam. Uhum. Aí o suposto Zé Pilintra das Almas, que são vários, eu não estou falando por todos, deixando isso declaradamente aqui. Tá. Ele vem e olha, aí ele olha para o médio e diz, se eu não fumar esse charuto, aí vocês vão chamar isso de submissão. Não, isso é amor. Como o amor dos mesmos caboclos de vocês, os pretos velhos e outras entidades. Uhum. Se eu não fumar isso, a corrente nem vai cantar o ponto tão forte, porque elas não vão ver o charuto sendo acesa e a fumaça sendo expelida nos seus corpos. Ai. É como se fosse um auto-hipnotismo. Os médios hoje se auto-hipnotizaram com isso e não querem largar do osso. Largar do osso é uma gíria humana. Eu não estou chamando ninguém de cachorro. Não, lógico, lógico. É Então desapegar, todo mundo que usa essa gíria, então, é cachorro. Não, é uma gíria. É desapego. Agora eu já estou vacinado, eu já sei como é que funciona essas coisas. Tá Mas certo. eu não vou perder minha autenticidade e não vou ficar falando que o seu Edson ou que qualquer outro médico que não estuda quer. É isso. Também não estou dizendo que o que eu falo é a verdade absoluta. Não, não. Mas, Uhum. voltando. Uhum. Aí eu pego o charuto lá cubano ou charuto simples e começo a fumar. E outra, eu não posso fumar um charuto toda a sessão. Eu tenho que fumar uns 3, 4, porque senão eu não tenho axé. Porque se eu fumar só um charuto numa sessão inteira de 2 horas, eu não fiz nada. Nossa. Mas é assim que o povo pensa, menino. A grande maioria. Aí eu tenho que fumar 3, 4 charutos, dar uns golaços numa garrafa de cachaça, porque daí eu sou poderoso, é sinal que eu estou trabalhando. Ai. Tá entendendo, menino? Então Sim, isso não quer dizer que o médio seja ruim ou seja bom, mas é completamente cheio de vícios por esses malditos. Agora eu vou repetir essa palavra. Malditos arquétipos, que a grande maioria dos arquétipos de Exu não presta. Não vale nada. Arquétipos, eu não estou falando dos Exus. Entendi. Por quê? Ainda se tem a grande maioria do povo brasileiro que a pombagira é vagabunda. Olha que arquétipo maravilhoso. É. Por mais que alguns vão falar, não, Zé, hoje está mudando dentro do seu bairro. Se espalha mais um pouquinho para você ver. Ainda tem no arquétipo de Exu, que o Exu é o grande vingador das almas. Parece aquele super-herói que vem com a espada e arranca o pescoço. Por qualquer bobagem. Como se a vida eterna pertencesse a Exu. É ele que decide as coisas. É super vilão, né? Super vilão. Exu é a mão esquerda de Deus no sentido que a mão direita é aquela que te expõe. É o que vem no abstrato, está no abstrato, e também pode sair do abstrato e se transformar em concreto, e que pode te tocar, te instigar de fora para dentro. Uhum. E a mão esquerda, que é Exu, é aquilo que está no abstrato, mas que pode se tornar material de dentro para fora. Isso é Exu. Por que o povo não fala isso? É porque eu estou falando de uma forma simples. Pensem nisso para quem realmente estuda Exu. Por isso que o trabalho de Exu é muito delicado. Porque de dentro para fora, infelizmente, o homem ainda guarda muita podridão, muita coisa ruim, muita coisa dúbia. E depois vem dizer que Exu, para ser Exu, tem que fumar 3 garrafas de cachaça, 4 carteiras de cigarro para ser Exu. Isso quando não bota aquelas roupas engraçadas aí. Engraçado. Cor tem magia, sim, cor tem magia. Mas tecido não tem magia nenhuma. Ainda mais seda. Aí é enfeite, mas... Aí eu já estou fugindo das regras conscienciais da maioria dos médium Umbanda. O Exu tem que estar bonito, com capa bem longa, essa coisa toda. Nada contra quem usa capa. Tem magia. Mas o Exu é a essência. O Exu está evoluindo com o ser humano, porque ele vem da essência humana. Só que o Exu, Exu mesmo, em sentido de esclarecido, é o bom, é o afeto. Vem eu com afeto de novo, né, Neném? É o afeto, não é as afeições. Então vocês cultuam Exu com muita afeição. E é uma afeição
todas cheias de dogmas, todas cheias de regra, porque não pode, para o Exu ser verdadeiro e poderoso, ele tem que obedecer tuas regras, tua afeição. Porque no momento que o Exu, seja de quem for, do médium for, fugir dessas regras, é o médium se fingindo e é um obsessor que está incorporado. Até quando? Teve um... Agora eu vou falar com mais tranquilidade, porque tem coisa que realmente eu perco a paciência. Zé, você perde a paciência, perco sim. Eu sou humano, eu não sou um pedaço de pedra inanimada. Teve um moço que me contou de certa vez que no terreiro dele todos os Exus vinham num dia especial dar passe nas pessoas, incorporavam e dava passe. O Exu, diretor, dirigente da casa, disse: a partir de hoje os médios vão dar passe sem estar incorporados, os médios dos 140 só veio 20. É verdade. De 140 médios só foi 20. E aí, menino, o que você acha disso? Eu sou um grande mentiroso, não acha? Aí que vem a prova dos 9. Não que o médium está se fingindo, ou que o Exu é verdadeiro ou falso. Mas aí que vem a prova dos 9, se o médium realmente aprendeu alguma coisa com seu Exu, com a sua fé, não só com a sua crença, se ele realmente nutre algo de bom pelo seu afeto, não algo que se transpareça como troca de favores pelas suas afeições. E aí também vem o Exu, que vai estar no lado como um mecanismo de treinamento mediúnico, inspirar o médium, sem incorporar, a ver a energia das outras pessoas, a instigar a sua clareaudiência, a clarividência. As pessoas querem incorporar Exu, mas não incorporam elas mesmas. Então, nesse caso, eles tinham confiança na entidade que trabalhava com eles, mas não neles mesmos. Perfeito. Só que eu posso mudar um pouquinho a forma que o senhor falou, se eu permitir. Sim, senhor. Eles não têm confiança em si mesmos e não querem que as entidades que são deles, no sentido de estar dentro da carteira ou dentro do bolso, demonstrem quem elas são. Como eles não querem, porque eles criam todo um imaginário. Eu estou indo de uma forma mais real possível. Não estou dizendo que Voz MC está falando de uma forma distorcida. Não, tá certo. Entende, menino? Sim, entendo. Mas o senhor está fazendo o seu papel e eu estou fazendo o meu. Estou sendo... Tá certo. Então, mas a gente não pode dar um desconto, seu Zé, para aquelas pessoas que vão lá especificamente para trabalhar em conjunto com o seu Exu e fazer o bem para o próximo? Eu acabei de falar sobre isso, menino. Ah. Se Voz MC prestou atenção e as pessoas prestarem bem atenção, não em mim, mas na essência que sai de mim, que não é só minha, como este nome que eu levo, uma bandeira que eu honro, e por honrar eu estou falando com toda a sinceridade para a Voz MC, sem me preocupar o que podem ou não podem falar. Claro. Entendi. Sempre quando eu comento do coletivo. Por que será? Eu posso usar um exemplo, como eu usei de um médium que tem boa vontade, que faz sua caridade, só lembra disso? Sim. Mas vocês são muito apegados no que vem pelos olhos físicos, do que inalam, pela inteligência biopsíquica, pelos 5 sentidos e outros aí físicos. Tá entendendo, menino? Claro. Aí você vê alguém fazer uma coisa, vão lá e faz igualzinho. E ai do Exu não fazer também. É esse sentido que eu estou falando. Tá. Eu posso ter o meu gênio e o meu temperamento, mas uma coisa que eu levo comigo é o respeito sobre o consciencial coletivo dos ubandistas. Eu acabei de vos dizer, se eu ir num terreiro aonde eu tiver que chegar torto, tiver que fumar e beber, primeiro eu vou vibrar no médium antes de falar. Não precisa nem falar comigo, nem me ver. Mas eu vou sentir, simbolicamente, estou tentando colocar de uma forma que vocês entendam, o que ele sente. E se ele sentir como se me desse carta branca para mim me manifestar assim,
certamente eu vou me manifestar assim, não para fazer mímica e palhaçada para os outros ricos, mas para tentar ajudar aquelas pessoas, dentro da sua crença, obterem mais amor próprio, se aproximarem mais da fé e se desgarrarem vagarosamente de crenças que só prendem elas no contrarismo. Olha a palavra, contrarismo, contrariedade, e nos ismos. Eu estou misturando as duas, contrariedade e ismos, no cinismo, nas aparências e nas conveniências. Então, Zé, você está falando que todo mundo que trabalha assim é cínico, é aparente, é conveniente? Não. Posso repetir de novo, menino? Sim, senhor. Não estou falando isso. E por não falar isso, eu digo para vós, vocês todos que me ouvem. Muitas pessoas que entram na Umbanda, estão na Umbanda, como eu falo muito da grande maioria, a grande maioria, graças a Deus, 95% dos ubandistas tem um coração muito bom e tem intenção boa. Aí vem um lá que escutou outras coisas, mas você já falou que a grande maioria não é assim. Continuo falando. Os mesmos 95%, você tira 80%, que a Maria vai com as outras. Nossa. 5 não valem nada. Zé, você está julgando as pessoas. Não. Eu só estou falando como as pessoas falam. E eu não estou dizendo que os 5% é branco, é loiro, é preto. E eu não estou dizendo de qual estado é, ou todos os ubandistas já são ascensionados. Claro. É uma questão de lógica. Porque dentro de uma religião que é liberdade, você não puder comentar, dialogar com bom senso, então feche as portas para todas as entidades. E se fazer um comparativo, por que a doutrina espírita pode discutir a doutrina dentro da doutrina e por que os ubandistas não podem? Essa inferioridade viciante que os próprios adeptos, não todos, colocam um no outro, é horrível. É horrível, é um vício que deve ser deletado para ontem. Não só das ritualísticas, como da mística, como da filosofia religiosa, da cabeça e das ações das pessoas. Mas isso é impossível um Zé pilintra das almas como eu fazer. Mas é possível ao coletivo fazer e manter. Então, por isso que eu venho, assim como outras entidades que já vieram, não só por esse médium, mas já se fizeram ouvir aos caridosos ouvintes, vamos dizer assim, cada um do seu jeito, dando a mesma palavra, o mesmo recado. É só escutar. Troca o estilo, troca o tom, troca o médium, mas a essência é a mesma. Acordem. A Umbanda é muito mais do que isso que está sendo. E isto que está sendo a Umbanda hoje já é maravilhoso. Só que, infelizmente, na mente das pessoas distorcidas da realidade de si próprias, e que transparece uma realidade mais distorcida para as outras, como prática e como mística, essa maravilha está se transformando o quê? Auto-maravilhar-se. Eles não estão criando maravilhas coletivas, mas estão se maravilhando com isso. E isso causa o quê? Ego, presilhas. Acho que já está respondido, né, menino? Tá, sim, senhor. Saravá, Umbanda. Saravá, Umbanda. É bom falar isso, né, menino? Mas o patrão tá aí, eu tenho que ficar pianinho. O patrão é o... Benedito de Aruanda. Esse Benedito. Estava escrevendo com o médium. O médium, como tem um karma leve, dia sim, um dia não, ele fica escrevendo com nós um certo horário aí. Saudações da nossa parte a Benedito, então, viu? O karma dele é bem leve, viu, menino? Tá bom. Apesar que essa palavra karma também me incomoda, a mim, mas não tem problema não. É assim que vocês entendem. Então, se tirar o chicote, vocês param de berrar. E como vocês se acostumaram com berro, dele chicotada, dele karma. À vontade. Bom, eu ia falar um pouco mais sobre esse trocadilho. Esse trocadilho que o senhor fez aí com karma. Pode falar, meu. Parece que existe, então, uma certa correspondência do lado de vocês, porque nós chegamos
com a demanda e vocês então têm a oferta. É mais ou menos isso. Eu digo mais ou menos isso porque seria muita pretensão minha prender o conhecimento amplo em mim e no senhor. Ah, claro. Com todo respeito à sua inteligência, e à sua percepção e à minha pequenez de espírito. Nossa. Mas eu respeito a grandeza de todos que nos escutam e de outros coletivos que também. Sim. O karma existe, Zé Pilintra? Sim, na mente daquele que acredita como uma presilha fiel e se tortura nisso. E também, assim se tem, devedor de algo e temoroso de algo. Porque você pode vir simbolicamente ou não simbolicamente com karma pesado, mas a carne não é para castigar. A carne é para prover a cura. Se a carne, a encarnação é para prover a cura e a suposta libertação da famosa rodinha de Sansara, o círculo, dão 300 nomes para isso aí, eu respeito, pode ter certeza que a carne não é um castigo. E nem o karma, o suposto karma é um castigo. Quando você está carnado, você tem a oportunidade de dar um salto quântico para dentro de si mesmo, ao ponto de mudar todos os karmas que você fez negativamente em vidas passadas. Através do quê? Pelo ato de ser autêntico no afeto. Amar unicamente, porque você é fisicamente, está carnado. Você não é grudado a outro corpo, vamos dizer assim. Entende, menino? Sim. Amar de uma forma incondicional. Porque é interessante, você pode amar unicamente incondicionalmente. Mas quando você alcança esse amor, ou pelo menos fragmentos deste amor de uma forma que você seja autêntico, mesmo que você tenha outros defeitos, você já é este amor. Então este amor já não lhe pertence mais. Os seus atos, a sua fala, o seu olhar, a sua escrita, exala isso por aí. Isso é magia. Isso é a maior magia ritualística que tem. Uma das. Tá certo. A ritualística de tornar um homem comum um Deus. Deus da sua própria vida. Agora parece que ficou mais leve a coisa, né, menino? Ficou bom. Mas olha, Continue. eu tô vendo aqui no espaço-tempo já, que às vezes até deve ter ficado um nó na garganta de quem está ouvindo. Eu vou revisitar esse tema com o senhor agora. Estou muito preocupado. Eu sei que não, mas é bom esclarecer. A água resolve, né, menino? Chazinho. Não estou debochando, não, em se interpretar como deboche. Claro. Fazer o quê? Porque o que o senhor está falando é que é responsabilidade da pessoa se sentir bem com o que ouve e procurar pesquisar. É isso. Sim, eu não estou mandando. Lógico. Eu acredito que a sua proposta com os espíritos é estudo. Isso. E uma boa conversa. É isso mesmo. Agora, se a minha conversa é boa, eu não sei. Agora, que o seu trabalho, junto com outros espíritos, que não tem nada a ver com esse médium, até então está sendo muito interessante, a meu ver. Muito útil. É meu ponto de vista. Graças a Deus. Particular, viu, menino? À vontade. Graças a Deus. Saravá, Umbanda. Saravá. Vamos respeitar o patrão que está aí. O patrão está aí, eu tenho que estar pianinho. Olha, mas o que eu queria revisitar com o senhor, para que as pessoas entendam bem, é essa história de quando eu disse leva tudo, o senhor disse que esse entendimento beira a idiotice. Sim. Por quê? Não leva tudo, então. Não. Não leva e não leva mesmo. Nossa. Não leva mesmo e nunca levou. E os Exus que já falaram isso, falaram por quê? Por caridade. Caridade ao consciencial, ao consciencional, preso de algumas correntes, de algumas casas e de alguns filhos. Mas agora, o que é não leva tudo? Só me permite uns minutinhos falar? Por favor. Eu vou falar de um carrego que os filhos podem imaginar o mais pesado possível. Eu não vou dar nome de rituais, porque daí cada um vai criando o seu, não é assim? E como criam bem isso, então criem à vontade. Nossa. Mais pesado possível. O Mago Negro mais poderoso, porque agora esse nome é famoso, dá até pena dele, sabia disso? Porque antes era o Capeta. Agora é o Mago Negro, que é o maldoso da história em tudo. Vilão. Ninguém mais quer ter obsessor, ladrão de, como é que é na terra, que rouba galinha. Agora todo mundo só quer ter o quê? Mago Negro, que vai obsediar coletividades inteiras. Mas tiraram das costas dos Exu, pelo menos, né? Você que pensa, mas vamos continuar. Vamos continuar com essa história aí. Vai longe.
E tem outros guardiões que vão vir, hein? O Maraboa aí vai vir falar sobre isso. Então vamos lá. Eita. Não desse médio, do outro aí, eu tô sabendo. Eita. Então o que acontece, menino? Ah. O seu Edson ou qualquer médium Uhum. vai fazer uma limpeza aonde uma pessoa foi muito tocada por magia negra, ou de vidas passadas ou nessa vida. E os obsessores já estão num processo simbiótico. Simbiose é uma coisa, obsessão é outra. Obsessão é leve, perto de uma simbiose. Estudem, vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Correto, menino? Sim. Simbiose é muito mais profundo. Você não sabe quem mais é quem. Se é o obsessor, que é desencarnado, ou se é o obsidiado, que é o carnado, que está supostamente vivendo a vida atual. Entende, menino? Supostamente? Supostamente, porque é 2 em 1. Eu estou brincando, tentando levar uma coisa muito séria leve. Sim, claro. Então peço perdão a quem me escute. Eu também. Para tentar deixar leve a coisa. Porque é muito sério isso. É sério. Simbiose é muito sério. Uhum. Complexo. Então o que acontece? Vamos fazer uma limpeza? Vamos. Usar pretexto, seja com charuto, seja com o que for, não importa. Aí vocês podem dar o que vocês quiserem. Erva, charuto, ponto de pólvora, rituais cabalísticos de pemba, não importa. Dentro do contexto e do parâmetro que eu falo. Agora, mas importa na limpeza energética deste filho. Está bem claro isso? Sim. Que eu usei muita magia. No final eu vou contar a minha história, vocês vão entender o porquê que eu estou falando assim. Vamos ver. Então o que acontece? Você vai usar lá dentro da consciência da corrente, dentro do consciencial do agrupamento, o que eles entendem como aparelhos para ajudar a espiritualidade a fazer a limpeza. Até aí tudo bem, entendeu, menino? É. Tudo certo, nós estamos respeitando o consciencial, estou falando agora dos espíritos, seja ele qual for, e respeitando a terceira dimensões e as leis de magnetismo. Entende, menino? Sim. As leis de transfusão e de agregação, de dissipação de energias perante a ciência e a consciência dos medianeiros ou da coletividade que nós vamos trabalhar. Então tá tudo certo. Tem nada errado aí. Só que o que acontece? Independente de como a corrente trata os Exus, ou recepciona aquela outra inteligência astrafísica chamada Exu, um espírito desencarnado, eles guardam em si, a corrente, não Exu, um monte de dogma, cheio de estavismo, cheio de sofismo, cheio de cacuete, cheio de costume. Isso é ruim, Zé? Dentro desse contexto, se eles estão com o coração aberto para fazer a caridade, não. Até aí a gente vai tirando de letra, dá muito trabalho para nós, mas fazer o quê, né, menino? É as ferramentas que aparecem. Uhum. E para um bom trabalhador, para carpir, não interessa se a enxada é feita de metal ou de madeira. Estou falando do cabo da enxada. Lógico. Então nós vamos lá, com as mãos calejadas, carpir, trabalhar junto com esses militantes da Sagrada Umbanda e com esses militantes de boa vontade. Mas a boa vontade não é só em servir ao outro, é de nutrir em si mesmo este serviço com pureza. Porque senão, se você servir só ao externo, vira servidão, que para mim é escravidão. Escravidão não de vocês com as entidades, Exus, ou qualquer outra, mas escravidão como se fosse algo automático. Aperto o botão, faço a caridade. Tiro o botão, eu sou eu. Já não tão caridoso assim. Não avança a causa. Não avança a causa. Então o que adianta, menino? Então, quando vai se falar de Exu leva tudo, sim, se aquele que está sendo limpo pelos mecanismos que os médios estão nos expondo, até alguns querem impor nós a garganta abaixo, e nós, por amor e respeito, deixamos assim, deixa para lá, como se diz, mas trabalhamos, não deixamos para lá o trabalho. Sim, a postura do médium, nós vamos lá, vamos usar a ferramenta e o consulente, a pessoa que está doente ou enferma, psiquicamente ou física, vai ser tratada. E conforme as leis superiores, ao grande juiz do merecimento dela, por ela, que é a centelha íntima dela,
que vai ver se as nossas energias, Exu, seja o Exu que for, vai se aderir e ajudá-la ou não, isso depende muito do âmago, do afeto, do amor próprio de cada um. Porque tem essa, não adianta você querer misturar uma água límpida, um coração que se tem rodeado de bolhas de azeite. A água não se mistura na gordura, menino. Eu não estou falando de mim. Eu estou falando de todos os Exus. Mas supomos que, nesse caso, essa pessoa está lá, cheia de defeitos, esse que está sendo limpo, e vai ser feita uma limpeza, um descarrego. Tem 300 defeitos que o povo pode dar, mas é uma pessoa que está tentando no fundo da sua alma. Exu nenhum tem o poder de julgá-la. Porque no momento que o Exu julga, ele já não é uma mão esquerda exposta dela para ela mesma. Ele já passa a ser uma mão esquerda exposta, fechada para ela mesma. Então o Exu não externo, mas o Exu interno dela, que é luz pura, Exu essência, não personificado, ele vai fazer o quê? Ele vai julgá-la. Se eu lá posso dar essa palavra, como não? Vocês podem até fazer a limpeza, mas ela ainda vai ter embates na vida. Por isso que em casas espíritas, em casas de umbanda, seja a entidade que for, ninguém faz milagre na vida de ninguém, menino. É um trabalho conjunto, mútuo, de quem supostamente dá e de que quem supostamente vai para receber ou recebe. Por isso que Cristo já diz, reforma íntima. Este é o maior ritual. Aí vamos falar do medianeiro que fez a limpeza, curou a pessoa, ou ajudou, ou instigou, ou este servidor ajudou a curar. Dão o nome que vocês quiserem. E o Exu fez seu trabalho, dentro das ferramentas. Em primeiro lugar, ele vai limpar todo o terreiro, o Exu. Vai limpar toda a corrente. Mas agora ele vai deixar exatamente da mesma forma que ele pegou o médium, exatamente a mesma forma que ele ir embora, ele vai deixar. Então, quando vocês falam o Exu leva tudo, dentro da proposta de caridade ao outrem, a outra pessoa, ele vai realmente levar tudo daquela pessoa e levar tudo daquele ambiente material, porque nós respeitamos os terreiros, as casas, nós respeitamos até a conta de água e da luz que vocês estão gastando e pagando para fazer isso. Eu estou tocando bem como vocês entendem, da forma bem clara. Das pessoas que saem de casa, deixam seus filhos para lá trabalhar com a pombagira de luz. Da pessoa que sai da sua casa, tem que pegar 4, 5 ônibus, conforme o local, e vai lá para o terreiro, ajudar com o seu Exu, nem se for falando ou não, se está bem, como se diz, firmado na matéria ou não, mas o Exu está lá presente, vibrando no médio, está mandando luz ou energia magnética, bioeletromagnética em si. Está entendendo, menino? Sim. Então o Exu, por lógica, vai limpar todo o ambiente. Mas o Exu não limpa o que o médium é. O Exu não tira do médium o que ele quer nutrir. Então, quando Vosmecê perguntou para mim o Exu limpar tudo, eu dei essa gargalhada, tudo no sentido do externo. Agora, no interno, não. Porque acontece muitas vezes de fazer uma limpeza muito pesada e os médios sentirem baques. Tá certo? Ele é médium, ele vai sentir todas as ondas de energia. Com Chico Xavier foi assim. Com Divaldo é assim. Com Raul Teixeira é assim. E com outros médios aí. Tá entendendo, menino? Sim. De Umbanda também. Agora, dizer que o Exu limpa tudo como se fizesse a limpeza, e você, mesmo que você se limpe com aquela limpeza, por exemplo, Pai de Santo está incorporado lá com o Exu fulano de tal, passa a limpeza, os apetrechos no corpo do costelante. Aí depois, o Exu passa no corpo do médium, sim, está tirando o descarrego. Concordo com isso. Está limpando tudo? Tudo que já não era do médium. Agora, se o tudo é muito mais grosso do médium, de que o peso que porventura possa estar no consolante, e o médium que alimenta aquele tudo de negrume, de ruim, e não muda, o Exu não limpa. Porque senão vira barganha.
Eu vou chegar no seu Edson, ele é mau caráter, ele é estuprador, ele é ladrão, ele bate na esposa, ele mente para todo mundo, ele dá calote, e ele faz só coisa ruim. Aí ele tem um monte de carrego em volta dele. Agora eu sou Exu poderoso, eu vou lá e limpo. Tão fácil isso, não acha, menino? Tão simples, não é? Então, quando o médium fala tudo, pense bem no que vocês acham que seja tudo. Pensem. E bom estudo. Então, eu acho, seu Zé, que no começo, acho que fui eu que não soube me expressar. Eu quis dizer assim, se leva tudo no sentido assim, o médium veio para trabalhar, ele está lá no terreiro, então ele bebe e ele fuma charuto. Entendo. E aí leva tudo no sentido de não fazer mal pro corpo dele. Nesse sentido, sim. Se o médium está com boa intenção e realmente é o Exu, não é o médium viciado que está fazendo isso, por lógica, o Exu leva tudo. Entendi. Agora, nesse sentido. Claro. Também não vamos generalizar, porque não é assim. Ninguém é brinquedo. Inteligência de ninguém é brinquedo. Agora, levar tudo é só... Nem assim é levar tudo, né? É uma forma de falar, porque o que vocês fazem é neutralizar o mal que aquilo causaria ao corpo. Mas... Sim, é neutralizar as vibrações nocivas. Porque tudo é onda, menino. Por exemplo, se o médium, através da incorporação com o Exu, fumar um charuto, eu não vou levar o cheiro do charuto na mão do médium. Claro. Tem até algumas entidades que fazem isso conforme for o grau de ectoplasmia do médium. Que faz isso. Olha. Tá entendendo, menino? Sim, então ele desmaterializa até as partículas daquele aroma ou daquele odor. Ou coloca partículas de aroma, de rosas em médios que trabalham com ciganas ou pombagiras. Isso é bonito. Tá tudo certo. Mas aí há casos e casos. Agora, mais uma vez, e reforçando de novo, é o meu ponto de vista particular. Até o médium vai ficar meio assim do que eu vou falar. O médium que eu falo é o seu Edson. Estou dizendo com isso que ele fica dando charuto para adolescente ou garrafa de cachaça. Mesmo que incorpore um Exu. Vão para as cabeças. Chega no Exu, que a recém está começando a chegar e diz, ó meu paizinho, respeito, disciplina, ordem e evolução. Aqui é uma casa de caridade. O senhor teria como manipular o axé que o senhor vai fumar e beber só na casa de força e diminuir o máximo possível a cachaça e charuto, porque tem muita gente vindo nas casas de Umbanda de outras religiões. Isso é uma lógica, menino. Os tempos estão mudados, então não é para fazer bonito para as pessoas que estão indo, mas é para se dar respeito e mostrar que é uma casa de respeito. Então as pessoas que ouvem isso podem pensar que eu estou dizendo que quem fuma e quem bebe não tenha respeito. Não, estou falando de quê? De equilíbrio vibracional dentro de uma casa de caridade, dentro dos seus conceitos firmados e demonstrados ao público de uma forma que não agrida ninguém. Isso se chama respeito, é o mínimo que uma casa de Umbanda pode oferecer aos consolantes que lá vão. Entendi. Então, eu não estou dizendo que é para abolir tudo isso. Não é imediatismo. Porque se for imediato vai ser cinismo. Vai ser fingimento, porque ninguém muda de uma hora para outra. Uns até podem até dizer, o Egum aí já está falando, olha, nego, eu me preocupo muito com isso. Não me importa nada com isso, então repito de novo. Quem muda de uma hora para outra, o ser humano carnado, é cínico. Porque ele pode não repetir os seus erros, mas quem disse que ele não sofre pelos mesmos? Quem disse que ele não nutre ainda os mesmos? Então é uma coisa lenta, mas é uma coisa que vai mudando continuamente com o tempo. Sim. Se eu não acreditasse na mudança humana, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou perdendo tempo com vocês. Sim. Eu estou aqui porque eu acredito no ser humano, mas dentro de uma sensatez que não é minha, que é do universo, e dentro de uma lógica e originalidade minha. E a minha lógica pertence a uma regra única, amor. E assim eu me expresso com amar, sendo autêntico, à vontade, menino. Então, esse tempo de transição é típico da natureza quando, sobretudo, quando observamos isso nas feridas que precisam do tempo para se cicatrizarem. Sim. Por mais que eu fale isso,
Tudo que eu falei até então, eu não retiro uma vírgula, não por teimosia. É uma lógica da evolução. Mas agora, seria estupidez, burrice total da minha parte chegar e dizer assim, o ano que vem eu não quero ver mais ninguém fumando. O ano que vem, o final deste ano, Exu nenhum vai fumar. O ridículo seria eu em falar isso. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que com o tempo, é a mesma coisa agora que está virando moda, esse negócio da quinta dimensão, E aí? dessa irradiação das partículas de energia que está banhando o planeta Terra, já começaram as pessoas a delirar com imediatismo. A faixa de fóton. É isso aí mesmo que eu estou falando. Eu trabalhei muito com isso na época que eu era só egípcio, em vida. Olha. Menino, eu não estou desfazendo de quem estuda isso. Não, claro. Mas nós, espíritos, ficamos observando quando as coisas naturais, porque isso já aconteceu outras vezes, em outras épocas, antigas ou não. Sim, isso não é novo. O universo é um grande coração que propulsa, e esse propulso não para. Então ele se repete, mas sempre de uma forma diferente, aos seus micros universos que estão espalhados por aí em várias galáxias, em várias nebulosas, em várias supernebulosas, ou em planetas, como no caso o planeta Terra. Então, como vocês estão recepcionando hoje, que é novo, mas agora, como é, já é mais velho do que vocês nem imaginam. Você entende onde eu quero chegar, menino? Aí o que é que acontece? Mudanças estão acontecendo. Agora também não vamos querer pegar uma pessoa e dizer para ela, muda, porque todo mundo está mudando. Isso é obrigação. Agora, instigar é uma coisa. Respeito. Eu posso ter o meu jeito de falar, que para uns eu já disse isso em outras áudios, eu vou falar de novo, eu não estou sendo agressivo. A minha vibração me faz assim. A minha polaridade me faz assim. Neste médium eu sou assim, como eu posso vir em outros médiums, eu venho em outros médiums no Brasil. E é bem diferente. Eu já falei isso, se eu não me engano, foi nos primeiros, né, menino? Então, o que acontece? As pessoas são irradiadas por esses fótons, está havendo mudança assim. Então, nós ficamos olhando para aqueles que falam muito disso, para eles terem muita cautela para não tornar isso um estrelismo, um sensacionalismo e algo que comece a diferenciar as pessoas uma das outras. Coisa que já vem essas tal de crianças índio, cristal aí, que são maravilhosas, mas começam a distinguir. Cristal é luz, quem não é ruim. As pessoas não falam isso, mas acaba ficando isso no ar. Tá entendendo, menino? Sim. Um anjo, não interessa a ele a ser tratado como anjo. Interessa a ele que vocês se amem. Há uma energia cósmica de fótons, que é luz. Se desse um racional a essa energia, o que interessa é que estigue a luz dentro de vocês. Dentro do tempo de vocês. Sem vocês se castigarem para isso, ou começar a criar divisores, mais ainda. Eu acho que assim já tá bom, né, menino? O senhor falou uma palavra aí que às vezes as pessoas não entendem. Egum. Ou não querem entender. Egum. Eu sou um egum. Eu sou um espírito de alguém que foi carnado e desencarnou. Entendi. E o que diferença Apesar isso que o tem? quiumba é que é negativo, dentro da linguagem. O egum é apenas um espírito de morto. Uma linguagem mais afro, vamos dizer. Sim. E o quiumba é o mesmo egum, só que com a intenção de fazer o mal. O mal. Conturbar, deturbar totalmente o bem dentro da cabeça das pessoas. Porque, na verdade, é isso. Os quiumbas, eles não fazem o mal. Eles simplesmente conturbam e deturbam o suposto bem que vocês fazem, mas não conseguem nutrir constantemente. Uma vez? Pense nisso, menino. Seu Zé. Porque como é que eu vou colocar o mal dentro de alguém que é só bem? Claro. Como é que um quiumba ou outra entidade, estou falando como é que é o modo de falar, mas também se algum disser que é quiumba, não tem problema. Nossa. Pode me chamar do jeito que quiser. A consciência de vocês tem as orelhas bem grandes. E se depois de escutarem isso ficar doendo, pensem. À vontade, menino. Certa vez, numa mesa espírita, a gente teve essa experiência de um espírito que incorporou e falou para um outro rapaz que estava sentado na mesa:
Ué, se ele é tão bom, como é que eu tô grudado nele? Isso já fala de uma forma simples e sábia. Isso não quer dizer que eu esteja puxando seu saco, se eu não Não, disso, eu não sou não, disso. não. Sábia, da forma limitada e inteligente até então, que eu tentei explicar. O senhor conseguiu explicar de uma forma muito simples. Parabéns. Foi Mérito uma seu. experiência útil, então, né? A gente, Muito útil. graças Muito a útil. Deus. Menino, não dá liga. Não dá liga. É. Ninguém recebe o que não merece nessa terra. Como disse o patrão. E é verdade, as pessoas ficam tão com isso, mas é verdade. É. Ah, é porque alguém está me obsediando. Não. É porque tua alma está berrando, o seu ego manda calar a boca a alma, e o espírito, que a Maria vai com as outras, faz o que o ego quer. Eu só brinquei com as palavras, viu, menino? Nossa. E o Kardec, né, em algum lugar, ele fala que para espantar os espíritos zombeteiros e esses outros mal intencionados, basta eliminar na gente aquilo que os atraem. Lei de semelhança, Olha lá. lei de sintonia. Hum, Isso, pozinho de foto não tira, não. tá. Isso, mudanças planetárias não tira, não. Eu quero deixar muito explícito aqui. Tudo que foi falado por outras entidades e será no futuro sob esse contexto de fótons, é verdade. Uhum. Mas nós estamos de olho e ansiosos para ver como os médios vão interagir com isso. Eita. Se vão criar mais delírio e fantasia, ou vão falar da forma que o amor expõe, sendo, só sendo, não impondo ser. Tá entendendo, menino? Claro. Vão começar a dizer que o branco evolui mais rápido que o preto. Porque faz isso, faz aquilo, e faz isso, faz aquilo. Certo. O isso e faz aquilo, eu não vou dizer o que é, fica na consciência de quem gosta de usar muito essas palavras. À vontade. Entendi. Então agora, para finalizar de vez esse contexto a respeito do uso do fumo e da bebida por parte dos médiuns jovens. Olha só como você está falando. Por parte dos médios. Agora, se você falar, Zé, o contexto da bebida por parte dos Exus e Pombagiras que trabalham em médios jovens. É E já mesmo. muda totalmente. Muda mesmo. É, realmente. Então vamos usar essa daí que o senhor falou, que parece mais adequada. Apesar que eu já respondi. Cabe a chegar nos Isso, Exus e nas tá. Pombagiras e conversar. E Conversar. pede, porque se já tem força para pegar um copo, o Exu, falando do Exu agora, Tá. e botar nos lábios do médium, já tem força para falar. Se já tem força para botar um charuto nos lábios, já tem força para dizer alguma coisa, Já. para raciocinar. Uhum. Então chega para o Exu e pergunta, meu paizinho, tem como fazer isso assim, assim, largar devagar? Se ele disser não, não ofende perguntar por quê. E se ele responder o porquê, não vai ofender o pai de santo a dizer para ele, olha, então fuma devagarzinho, não trague, só quer beber? Vamos fazer botar um pouquinho de guaraná nesse álcool. Aí ele fala, tem que ser álcool? Então nós vamos ver como é que nós vamos fazer. Tá entendendo, menino? Isso se chama respeito. Isso se chama respeito. Claro, mas às vezes a gente vê até um pouco, com muito respeito, de contradição, porque se vocês levam tudo, que deixa ele beber, ué, à vontade. O Exu, não a Se criança. vocês bebem tudo, o quê? Ninguém... Não, se vocês levam tudo, como o médico está lá com seriedade, trabalhando ao próximo, vocês levam tudo, então, que é o que a maioria que eu acredito que a maioria faz. A palavra tem muito poder e o senhor de vez em quando meio que se perde, né? É, graças a Então, Deus. como eu também ando nos labirintos da minha consciência, Uhum. é difícil me achar. Então, o senhor entender que eu não desfiz de voz missão. Não, mas eu agradeço. Então, o que acontece? Uhum. A sua pergunta já foi respondida no início. É. Quando eu comentei para a voz missão e para as pessoas que me escutam sobre isso. Tá. Se o médium for bom, não bom como eu quero, mas perante a fé que ele segue, ou até mesmo como crença, mas respeitoso, o mínimo que nós podemos fazer, respeitando o consciencial desse médium, mas ao mesmo tempo, se é um Exu de verdade, vai instigar a ele esta outra percepção e inteligência que deve diminuir o cigarro e a cachaça e aumentar mais o caráter e o ético e o bom senso. Como é que o Exu não vai levar, menino? Se vocês são crianças, claro. Quando eu digo crianças, é com muito respeito. Muito bom. Tá respondido, não tá? Não, eu agradeço. Agora, no momento que os médicos se conscientizar nisso,
Aí não vai ser o Exu fazendo limpezas pesadas. Vai ser uma equipe de médiums com uma equipe de Exus limpando. Muito bom. E não só fazendo uma limpeza pesada, mas tramustando um peso que está fora, dentro dos corações, que é muito mais importante. Porque não adianta nem passar fora. Bezerra de Menezes, numa palestra que eu fui dele, ele falou uma coisa interessante. Eu, Zé Pilintra das Almas, com outro nome, como Críptoros, estava sentadinho aí, Bezerra comentou sobre limpeza e disse assim, eu, Bezerra, palavras dele, o máximo que posso fazer é tentar limpar por fora. Agora o brilho fica a cargo do amor que tu tens por dentro. Eita, nós. Acho que eu não preciso falar mais nada, já fala tudo. Já fala tudo. Então, tudo que eu falei foi baseado nisso. Se as pessoas não quiserem entender porque são apegadas a uma cruz que queima, o problema é delas. Problema é delas. Respeito. K1, K1. Não estou pedindo para mudar nada? Não. À vontade, menino. Então tá bom, eu agradeço o senhor. Então a gente só aqueceu nessa conversa. Só aqueceu, Mas eu quero agradecer, antes de continuar, o senhor ter tido paciência pela minha insistência, porque eu sei que a gente, não quando ouve... Paciência da minha parte, perdão por ter lhe cortado. Não é questão de paciência. Claro. Eu sou humano e tem coisas que, particularmente como essa que o senhor falou, me incomoda. Eu trabalho numa corrente de 400 entidades. Lembrando que a legião de Zé Pilintras é muito maior. Tá. E essa corrente trabalha com crianças. E é uma coisa que me pega muito, é isso. Para mim, uma criança, por mais que tem muita gente que diz que não, mas para mim uma criança é 16, 17 anos. Tem criança de 90, menino. Em termos de essência, que erram não porque elas querem, mas assim elas foram induzidas. E como eu trabalho no plano espiritual contra os atos das crianças, principalmente pedofilia e outras coisas que não vêm, droga e outras coisas mais, se eu trabalho com isso, como é que o senhor quer que eu ache? É natural. A paciência é uma coisa que já é natural. E eu, menino, posso lhe dizer, muito eu me peguei em lágrimas. Isso não é para convencer ninguém que está me ouvindo. E até hoje, no plano espiritual, em certas atrocidades que se fazem nesse Brasil afora. Só vou dizer isso para vós, meninos. Entendi. Então, quando você fala, agora eu não estou falando mais de Exu, você me permite? Sim, senhor. Eu não estou falando do povo de Exu. E também não estou falando de Umbanda. Nesses botecos que tem por aí, uma criança de 12 anos podre de cachaça, isso corta meu coração. Não pela visão de vê-la ela podre de cachaça, mas pelas consequências não só físicas, mas psíquicas que isso traz numa criança. Ou fumando crack. Eu já trabalho há muitos anos aqui no Brasil, vai fazer quase 2 séculos que eu trabalho com isso. Contra isso. Contra a pedofilia, contra drogas e outras coisas mais no plano espiritual e também atuando no plano físico, fazendo tripas e corações com essa equipe que o amor me proporcionou a eu fazer parte para trabalhar nisso. Então a sua pergunta só acrescentou as minhas palavras. Muito obrigado. Graças a Deus. Eu digo assim por conta da insistência, né? Porque a gente ouve muitas coisas diferentes, então vai repetindo, aí a gente pega finalmente. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Olha lá. Estou aqui, se for para agradar a Umbanda, eu estou aqui para reverenciar essa linha que me tirou da escuridão, que foi o povo da Umbanda. Tá certo. E por eles, pela Umbanda, eu agradeço. Estou falando da Umbanda. Tá certo. A Umbanda não é cachaça, não é charuto. É muito mais do que isso. Então escutem tudo que eu estou falando, vocês vão ver que eu não critiquei ninguém. É um ponto de vista meu. Respeito os outros também. E boteco é o quê? Boteco é bares, danceterias, essas coisas aí. Ah, tá bom. Eu achei que... Porque a gente também pode associar a esse povo que toca uma Umbanda dissociada de qualquer caridade. Não, isso aí já não tem nada a ver com Umbanda. Quando eu citei a parte boteco, não tem nada a ver com Umbanda. Não, claro. Eu falei do meu trabalho que eu faço na pátria espiritual, no Brasil e em outros lugares do mundo também. Tá demais. Você nem imagina. Tem coisas aí
Agora tá para sair uma outra droga pior do que o êxtase. Que isso? Estou falando sério. E também não estou trazendo nenhuma revelação. Gostaria de trazer uma revelação boa, não esta ruim. E não tenho como revelação. E nós estamos fazendo tripa e coração para a polícia física de vocês, que tem um nome aí que eu não vou dar, o nome dessa polícia, descobrir isso antes do tempo. Já descobriram, só querem pegar os químicos e outras pessoas. Porque senão são muito jovens, que vão desencarnar por suicídio muito cedo. Darueixo, Mojubá, Essuia, Ebabá Exueganda. À vontade, Ney. É a primeira vez que o senhor fala esses nomes aí. É porque é um grito de guerra de Exu. Mas eu não vou entrar em detalhes. Tá certo. Por favor. Obrigado, Ney. Olha, o senhor agora, a gente está aqui, já chegou no final da primeira rodada, o senhor está disposto, com tempo, oportunidade, de ir para uma segunda rodada? Eu estou aqui, por mim, segue reto. Que a gente vai começar a falar na realidade. Se o senhor não tiver tempo. Agora que nós vamos falar outras coisas aí, fique à vontade. Mas muito obrigado pela sua oportunidade, muito obrigado ao senhor Tiriri que te inspirou por isso e quem mandou esse recado. À vontade. Graças a Deus. Olha, a ideia era mais ou menos falar sobre mediunidade, mais coisas sobre elementais, a magia, suas nuances, do positivo e do negativo e a polarização. Não é? Então, o que o senhor pode falar para a gente aí sobre essas ideias? A mediunidade, por exemplo, o senhor acha da questão do desenvolvimento mediúnico das crianças e dos adolescentes nos terreiros? Uma coisa muito importante. Sou o mestre Zé Pilintra. Sou doutor do catimbó. Mulher tenho mais de 30. Mas minha alma vaga só. Pra agradar-me da cachaça, dá cigarro pra eu fumar. Eu te livro da desgraça. Firmo o ponto pra eu sambar. Levei chumbo de espingarda, navalhada de outro Zé. Muita paulada de guarda, mas o que mata é mulher. A polícia eu despacho, navalha foi de raspão. O chumbo acertou o braço e a mulher o coração. Venho lá de Aruã.